Esse Congresso do Partido Chinês é a organização que toma as principais decisões nacionais da China, da política externa aos benefícios sociais. Marcelo Favalli está de volta para conversar com a gente. Favalli, é isso, a gente está acompanhando o Congresso e já com uma definição praticamente certa, que teremos uma continuação de Xi Jinping no poder. Pois é, não é nenhuma surpresa, porque se a gente voltar no Congresso de 2017, 5 anos atrás, então aqueles 2.000 e quase 300 integrantes, não dá para chamar de parlamentares, porque eles não foram diretamente eleitos pelo povo, mas eu já chego lá. Então, esses quase 2.300 integrantes do Partido Comunista Chinês já haviam concordado com a proposta de derrubar o limite de uma reeleição apenas para o chefe de governo, chefe de Estado, que também é o chefe do Partido Comunista. Então, passados esses 5 anos, está sendo colocado em prática aquilo que já foi previsto e modificado em 2017. Por enquanto, não aconteceu nenhuma nenhum evento solene que reconduza o Xi Jinping pela terceira vez ao cargo, mas é apenas uma questão de tempo. Ao que tudo indica, isso deve acontecer para nós, aqui no nosso horário de Brasília, na madrugada de domingo para segunda-feira, numa sessão extraordinária que vai apenas reconduzir, vou dizer assim, o Xi Jinping ao governo. Agora, eu queria chamar a atenção pelo seguinte, a gente chama, ou a China mesmo diz, que é uma democracia com alguns aspectos do socialismo chinês. Vamos entender aqui, numa outra linguagem gráfica que eu pedi para o nosso departamento de arte preparar, para que todos nós entendamos qual que é a ponta onde está a população que vota e até chegar no presidente. Existem eleições na China, de fato, mas não são como as democracias ocidentais, com uma data marcada, de uma maneira verificada e universalizada. Os chineses, por exemplo, não votam todos no mesmo dia. Votam para quem? Então vamos olhar aqui, se nós entendermos pequenas unidades na China, que é o país mais populoso do mundo, tem dimensões continentais, mas quando se fala em eleição, o país é dividido em pequenas frações, e aí pequenas comunidades, como se fossem bairros, votam para os seus representantes. Numa grosseira comparação, é como se fossem os vereadores. E é aí que para a democracia, é aí que para a permissão do eleitor comum em escolher o seu governante. A partir daqui, a partir desse traço, é só o Partido Comunista Chinês. Detalhe importante, esses tais vereadores ou representantes de comunidades locais, de poucas unidades ali de moradores, eles não necessariamente precisam estar ligados a um partido político ou ser do Partido Comunista. Existem outros partidos dentro da China, mas nenhum se compara ao tamanho, à força e à influência do Partido Comunista Chinês. Então, tirando esses representantes locais, toda depois a linha de escolha do legislativo ou do executivo é feita única e exclusivamente pelo Partido Comunista Chinês e os seus membros. E a maneira como essa escolha é feita não é muito clara, é um pouco nebulosa, é uma área cinzenta. Então, saindo de pequenas unidades de moradores, a gente chega como se fossem províncias, condados, e ali esses vereadores escolhem, então indicam aqueles que estão numa linha maior de administração local. Depois, esses administradores vão escolher quem está na cadeia acima, como se fossem os governadores de estado. Aqui nessa lista também a gente pode colocar os prefeitos de grandes cidades. O prefeito de Pequim, a capital, de Xangai, que é o centro financeiro da China. Esses executivos não são escolhidos pelo povo, quero deixar isso bem claro. Para a gente chegar, então, num aspecto nacional, que é o grande salão do povo. Que essa imagem que a gente viu agora há pouco, onde tinha o Xi Jinping, teve esse desconforto aí da retirada do Hu Jintao, aconteceu nesse prédio que fica no coração da China e que tem quase 2.300 cadeiras de representantes de todas essas frações aqui da China. Mas esses camaradas aqui não foram indicados pela população. São pessoas que fizeram uma carreira dentro do Partido Comunista Chinês. E aí vocês entendem que eu falei que aqui eles têm absoluta e total controle do Estado. E são estes, tanto 2.300 congressistas ou integrantes do Partido Comunista, que acabam elegendo um pequeno comitê, que seria a alta cúpula de governo, e da alta cúpula sai o grande líder do partido, que acumula as funções de presidente da China.
e aí pela terceira vez consecutiva a gente vai ver Xi Jinping tomando posse. Então ele foi eleito, reeleito e agora reeleito. Não é nenhum exagero compará-lo ao grande líder da Revolução e alguém que cria a China como nós conhecemos, desde a Revolução Chinesa de 1949, Mao Zedong, como preferem chamar os chineses, e aqui a gente acabou, numa linguagem mais latina, né, Mao Tse-tung. Ninguém foi visto nas últimas décadas, nessa segunda metade do século XX e nesse comecinho do século XXI, com tanto poder, tanta relevância em volta de si mesmo, como Xi Jinping. Ele só pode ser comparado mesmo a Mao Tse-tung. Alguns críticos dizem que ele está começando a criar um governo muito autocrático, que embora haja uma cúpula de governo, embora haja um pequeno grupo acima desses 2.300 integrantes do Partido Comunista, ele tem uma mão de ferro, ele tem uma força maior do que a média em comparação com os seus antecessores. Então, é inegável que ele vai entrar para a história como um dos grandes líderes do século XX, do século XXI. E ele tem aí o grande desafio, como a Carol estava explicando agora há pouco, que vai a China nesse começo de terceira década do século XXI. A China hoje, ela passa por um problema que são chamados em inglês 3Ds. Disease, que são os reflexos da Covid, e o próprio Xi Jinping tinha imposto uma política de Covid zero, né? Trancar as cidades quando havia o aparecimento de poucos casos. Isso retardou o avanço da doença na China concretamente, mas criou depois consequências econômicas que o país está sentindo agora. Então, primeiro de disease, debit, de débito ou dívida, porque fazer o crescimento chinês que a gente tem visto, um crescimento avassalador desde do ano 2000, isso custa muito dinheiro. E aí muitas empresas que na administração Xi Jinping passaram a ter bastante controle e participação estatal, criaram muitas dívidas, ele colocou um teto de dívida, então isso é um complicador. E drought, de seca. A China tem passado a maior seca dos seus últimos 40, 45 anos. Isso afeta não só o comércio interior, como o comércio exterior, né, troca de produtos, isso tem afetado a produção agrícola e tantos outros setores da economia. Então, ele começa esse terceiro mandato com esses três problemas que atingem diretamente a economia. E ele tem uma ambição de levar a China ao topo da lista das nações mais ricas do mundo até 2050, quem sabe até 2035. Algumas análises apontam para isso. Mas para chegar lá, para superar o PIB dos Estados Unidos, ele vai ter que passar por esses problemas, resolver esses problemas, Carol. Favale, rapidamente, porque eu não vou deixar você escapar dessa pergunta, porque é uma especulação internacional. O que aconteceu no Salão do Povo, no Congresso do Partido Comunista, com essa imagem? O que explica a retirada do Hu Jintao do evento? A gente sabe que os eventos na China são tão roteirizados. Tem alguma explicação? Isso foi planejado? O que a imprensa internacional tem falado sobre essa cena? Saber, ninguém sabe, mas existem algumas hipóteses. Só para posicionar todo mundo, quem é o Hu Jintao? Ele é o antecessor direto do Xi Jinping. Era quem estava na presidência, ficou 2 mandatos, 10 anos no poder. Também é um desses antecessores de Xi Jinping bastante transformadores. Ele faz uma política aí de avanço bastante importante na China, deixa um legado importantíssimo para essa evolução do Xi Jinping, essa que eu estava explicando. Agora, por que ele foi retirado? Ainda não existe uma explicação concreta. O que a imprensa internacional e muitos analistas, estrangeiros, diplomatas, estão fazendo essas leituras com base em hipóteses. Primeiro, o que se sabe é que ele já tem uma idade avançada, se vê aí pela quantidade de cabelos brancos dele, passa ali dos 70 anos, tem uma saúde já mais frágil e que talvez ele não estivesse se sentindo bem e foi orientado a sair. Essa é uma hipótese mais otimista. Uma hipótese mais pessimista é que o seguinte: Xi Jinping aplicou uma grande perseguição ou uma grande procura por aqueles que eventualmente tenham cometido alguma falcatrua, algum problema de corrupção. Não dá para dizer diretamente que o Hu Jintao tenha entrado nessa hipótese, mas a gente não pode deixar de colocá-la na mesa. Então,
Alguns falam que seria um eventual problema de saúde, outros de um provável desentendimento entre os dois, passando aí por uma suposta investigação de corrupção. Ele foi um presidente importante durante 10 anos. Existem as possibilidades e as probabilidades. Agora a gente vai ter que esperar a China se pronunciar, Carol, se é que a China vai se pronunciar a respeito disso.